Como é que você lida com ele quando ele está sóbrio? Como é que você lida com ele quando ele está bebendo? Será que você está recompensando mais sobre o alcoolismo do que a sobriedade? Será que na hora de conversar com ele você não acaba usando elementos do diálogo que estão criando mais resistência e rebeldia ainda? Porque as suas atitudes trazem um impacto muito importante na pessoa que você ama que bebe demais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Pergunta pro Vitor, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Olha, a Lilian, pergunta da Lilian. É uma pergunta ou é um relato, né? Seguinte, ela fala o seguinte: meu problema é álcool e drogas com o meu filho de 20 anos. Ele compunha música, era ativo e agora é triste e sem vontade. Tocava vários instrumentos. O que acontece? Então o filho dela, ele tinha um hobby, né? Ele tinha, talvez, não sei se era uma profissão, ele compunha músicas, era ativo, era uma pessoa que tinha ali seu desempenho numa atividade importante para ele e começou a usar álcool e até drogas e ele começou a ficar sem vontade de fazer as coisas. Isso é o quê? É um sintoma a mais do alcoolismo, né? Do alcoolismo, da dependência. O que acontece? A pessoa começa... É mais uma das razões do porquê isso é uma doença, né? Não necessariamente isso acontece com todos, mas pode acontecer com muita gente de não conseguir ter um bom desempenho em outras áreas da vida. A vida vai começando a ficar voltada para uma única coisa. A atenção da pessoa começa a ficar voltada para uma única coisa. É como se fosse, vamos dizer, o filho dela é músico, né? É como se agora que ele começou a tocar parabéns para você. Ele foi numa festa, começou a tocar parabéns para você. E daí nessa festa em que ele tocou parabéns para você, era um aniversário de uma pessoa que ele gostava muito. E a plateia toda aplaudiu, gostou muito da performance dele, e ele começou a gostar muito e associar ao prazer que ele sentiu naquela noite a tocar a música parabéns para você. Essa é uma metáfora para beber. O que acontece? A pessoa começa a beber. E isso começa a ativar o sistema de recompensa cerebral e essa pessoa começa a ter uma sensação de prazer ou de alívio. E daí o cérebro dela entende que esse comportamento deve ser repetido. Essa pessoa então associa beber ao prazer ou ao alívio da dor. E aí, com o hábito se repetindo, esse é o comportamento automático. Sempre que ela quiser se sentir melhor ou aliviar uma dor ou sentir mais prazer, ela vai buscar repetir esse comportamento. É como se fosse um músico que sempre toca parabéns para você. Parabéns para você não é uma música necessariamente que para todos vai ser ruim em todas as situações. Só que se um músico só toca parabéns para você, numa festa de 15 anos, parabéns para você, num casamento, parabéns para você, num velório, parabéns para você, começa a sair de contexto, começa a sair do prumo. Né? Então, esse repertório, e isso que é a dependência do álcool vai causando isso, vai diminuindo o repertório da pessoa para outras atividades que possam trazer bons resultados. Né? Então é por isso que muitas vezes a pessoa acaba bebendo álcool e deixando de lado outras coisas que são importantes para ela, porque ela vai se realimentando do impacto a curto prazo. O impacto a curto prazo. E é por isso também que se deixar a pessoa parar de beber sozinha, tende a demorar muito mais tempo. Porque essa motivação para a pessoa parar de beber é a motivação para mudar de comportamento. É a motivação que o ser humano tem para mudar um hábito. Né? É uma doença e um hábito ao mesmo tempo. E daí quando esse hábito não muda, por quê? Porque ele está muito responsivo a curto prazo. E as pessoas ao redor, né, um familiar, por exemplo, olha, você que é a mãe dele que mandou essa pergunta, se você começar a entender como trazer esse impacto para o dia a dia, para tornar a vida mais atraente na sobriedade e menos atraente bebendo, né? E não causando resistência no meio do caminho, com algumas habilidades de comunicação, isso tende a acelerar muito a recuperação dessa pessoa, a vontade dela de parar de beber, com pequenas atitudes simples do dia a dia.
Pequenas atitudes simples do dia a dia. Ok, ele está triste agora, não toca mais os instrumentos dele. Mas assim, como é que... Daí a gente vai parar para pensar. Não é isso que eu estou dizendo é uma metodologia, né? A metodologia ACA, né? que eu trago aqui para vocês, é o que eu estudei, é o que eu vejo funcionar. E ela não são regras definitivas para todos. Ela é muito mais um fundamento de entender como o comportamento de beber ele se reforça, porque ele só segue ocorrendo, porque ele é reforçado em algum nível, e como entender também como esse comportamento de ficar sóbrio pode ser reforçado, sem reforçar o comportamento de beber e sem causar mais resistência. E aí, nessa lógica, para te exemplificar isso, né? É a lógica que é o importante, mas o exemplo só ilustra um pedaço da lógica. É você entender, por exemplo, como é que ele continua bebendo e continua talvez até usando drogas e isso tem um certo equilíbrio nisso. Como é que esse equilíbrio se estabelece? Por mais que ele fica triste, por mais que ele perdeu coisas da vida dele, esse equilíbrio ainda está estabelecido. Porque se não tivesse estabelecido, ele estaria dedicado, ele estaria motivado a parar de beber. Como é que esse equilíbrio? Daí é um trabalho de realmente examinar. Examinar o quê? Examinar várias áreas da vida. Como é que é o dinheiro dele? Como é que ele consegue dinheiro? Como é que sobra dinheiro para beber e usar drogas? Como é que as pessoas de casa, como é que você lida com ele quando ele está sóbrio? Como é que você lida com ele quando ele está bebendo? Será que você está recompensando mais sobre o alcoolismo do que a sobriedade? Será que na hora de conversar com ele você não acaba usando elementos do diálogo que estão criando mais resistência e rebeldia ainda? Porque as suas atitudes trazem um impacto muito importante na pessoa que você ama que bebe demais. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, elas causam um impacto muito importante, que pode tanto incentivar o alcoolismo, sem querer, mesmo que você brigue com essa pessoa, fica enchendo o saco dele o tempo todo, não quero que ele beba, já falei 1000 vezes. Ficar falando 1000 vezes que a pessoa tem que parar de beber não é uma alternativa muito, muito eficaz, né? Não costuma ser eficaz por natureza, por exemplo, né? Como é que você se relaciona com essa pessoa durante a embriaguez e como é que você se relaciona com ela durante a sobriedade? Se você está conseguindo incentivar a coisa certa sem causar resistência. Fazendo isso direito, o que acontece? Quando o familiar entende como fazer isso e aplica isso no dia a dia, o que tende a acontecer? Um problema de alcoolismo que talvez fosse levar 20 anos para melhorar, para essa pessoa começar a querer parar de beber, pode ser antecipado essa vontade de parar de beber, essa motivação para parar de beber, de semanas a meses. Tá? Isso é uma informação técnica e científica. Quando a família sabe, pelo menos um membro da família entende como lidar com o alcoolismo e começa a atuar para criar motivação no alcoolista em parar de beber, para incentivar mais a sobriedade do que o alcoolismo, o que acontece? A tendência é transformar 20 anos em poucas semanas ou meses, para essa pessoa querer parar de beber e daí se dedicar a parar de beber e fazer tudo o que for necessário para se manter sóbrio e conseguir coisas que a vida sóbria traz. Seguinte, olha só, uma outra pergunta que fizeram. Você, Vitor, quando ele passa 3 dias fora de casa, ofendido por algo que eu falei, o que isso significa? O que eu faço com isso? Eu não sei se é esposo, se é um filho, eu acho que é esposo, vamos imaginar que é o esposo, né? Ela não especificou quem é. Falou assim, ele passa 3 dias fora de casa, ofendido por algo que eu falei. Olha, se uma pessoa tem alcoolismo, né, algumas coisas a gente já pode suspeitar pela natureza do alcoolismo. Se ela tem um alcoolismo ativo, se ela tem bebido demais ainda, não tem se dedicado a parar de beber, não tem ficado mais tempo sóbrio, a gente já pode presumir que para essa pessoa vai ser difícil, em algum grau, pode ser que isso aconteça, né? É comum que isso aconteça, que para essa pessoa lidar com os sentimentos seja difícil. E o que é lidar com os sentimentos? É você resolver as suas questões, as suas diferenças, as suas expectativas, podendo conversar até com a pessoa que você quer resolver esse problema de uma forma mais construtiva, mais madura. Então, o alcoolista, por definição, ele já se espera dele, pela doença até, que seja mais difícil para ele lidar com os sentimentos e lidar com os relacionamentos. Então é o seguinte, por conta do quê? A pessoa bebe durante muito tempo, o álcool acaba sendo essa fuga, né, esse escape.
E aí ela vai e resolve tudo meio bebendo, meio fugindo dos problemas. É um padrão comportamental de evitar os problemas. Isso vai deixando a pessoa mais enferrujada para lidar com os problemas. E daí, se ele bate de frente com uma situação em você, em que você também tem dificuldade de lidar com os problemas e com as diferenças, o que tende a acontecer? Uma mistura explosiva. Uma mistura explosiva, em que a dificuldade sua de falar com ele, de ouvir ele, misturada com a dificuldade do alcoolismo, tende a criar um desentendimento muito maior com uma coisa bem pequena. Uma coisa que poderia ser resolvida de outra forma. E aí, quando o alcoolista fica muito frustrado, porque aquela situação ele não consegue lidar, não consegue resolver, o que ele tende a fazer? Se fechar e, às vezes, beber. E quando começa a beber, pode entrar num padrão compulsivo de ficar horas, dias, bebendo, por conta da doença dele. E agora, ele ficou ofendido por algo que você falou. O que é o antídoto para isso, então? É você buscar entender como que esse relacionamento está se estabelecendo, em que as coisas não são resolvidas de uma forma que fique confortável para os dois, que existe essa invasão de que fica normal um ofender o outro, um falar de uma forma muito agressiva para o outro, né? Então, o antídoto para isso é resolver os problemas de formas que fique confortável para os dois, né? Ouvir mais, entender mais, expressar aquilo que você quer de formas que não sejam, que diminuam, com menos chance de ele se sentir ofendido, entender o que ele pensou, porque às vezes ele interpretou errado uma coisa que você falou, às vezes a falta de clareza também pode trazer uma ideia de que, olha, essa pessoa está me ofendendo, né? Então tem que ficar atento a essas coisas. Porque parece, o alcoolista não se importa com nada mesmo. Daí você vai tratando ele com desprezo, com agressividade, ou de uma forma incoerente. E isso tudo é alimento para a doença, alimento para o alcoolismo. O alcoolismo, ele é uma doença que se alimenta das dificuldades de comunicação das pessoas ao redor. Se alimenta da dificuldade de lidar com os próprios sentimentos das pessoas ao redor. E ele vai se alimentando e levando a pessoa que bebe a beber mais ainda. E você, vendo isso acontecer, frustrado com o que está acontecendo, se você não cuidar com isso, você vai dar alimento para o inimigo e não começar a buscar formas mais produtivas de resolver os problemas que possam levar em consideração as necessidades de ambos, né? Porque daí você, inclusive, fazendo isso, você cria um ambiente de mais reflexão sobre o que está acontecendo. Peraí, olha, você ficou ofendido pelo que eu falei para você, tal, isso realmente é ruim, né? É ruim. Não é interessante que você se sinta ofendido quando a gente vai conversar sobre algo, porque se nós queremos manter um relacionamento, não é interessante que você se sinta ofendido. Então, assuma a responsabilidade parcial pelo impacto daquilo que você fala e convide para conversar. Olha, realmente foi chato, foi desagradável, né? Eu não gostaria que tivesse causado essa reação em você. Vamos conversar para ver como é que a gente poderia resolver isso de uma outra forma, né? Eu estou disposta e aberta aqui a entender e ouvir como você se sente e a conseguir me relacionar com você de uma forma melhor. É isso que eu estou buscando para mim. E isso já vai abrindo caminho para falar sobre várias coisas e, acima de tudo, e no final das contas, vai sempre acabar em falar sobre parar de beber. Se ele apronta no dia que bebe, no outro dia, eu posso ficar com raiva dele? Olha só que interessante essa pergunta, ela é muito boa. Obrigado pela pergunta. Se ele apronta no dia que bebe e no outro dia, eu posso ficar com raiva dele? Primeira coisa que é importante ficar clara, né? O que é aprontar? O que ele aprontou? Como assim aprontou? Porque às vezes ele faz algo que te desagrada, que não necessariamente é uma ofensa pessoal. Pode ser que ele bebeu muito num dia, ele falou que não ia beber, e daí, vamos dizer assim, pode ser que foi um tropeço dele, pode ser que foi um lapso dele, pode ser que foi algo da doença dele, não sei. O que é aprontar? Mas mesmo assim não importa tanto assim, em relação à segunda questão da pergunta, que é o seguinte: ele aprontou um dia, eu acho, não gostei do que ele fez um dia, não sei bem o que é, de qualquer forma, não importa tanto. Agora, eu posso ficar com raiva dele? Claro que pode. Os sentimentos eles não são para serem permitidos ou proibidos. Os sentimentos eles são sensações que nós temos, eles mostram pra gente, eles são derivados da nossa interpretação do que aconteceu. Se alguém age de uma forma que eu não gostei, e eu começo a pensar que essa pessoa, por exemplo, ele não se importa comigo, ele faz tudo errado, poxa, ele não me respeita. Se eu começar a pensar isso a respeito do que essa pessoa fez,
você pode sentir raiva. Só que a raiva não vem pelo que a pessoa faz. Ela vem de acordo com a sua interpretação do que está acontecendo. Então é claro que não é uma questão de poder ou não ficar com raiva. É só para você perceber, olha, eu posso ter raiva e se eu estou tendo raiva, isso é um sinal de que eu estou pensando algo que me traz raiva. Eu estou entendendo essa situação de uma forma que me traz raiva. Agora, como é que você quer resolver essa situação? Sentir raiva pode fazer com que você tenha um certo impulso de ação para agir agressivamente, para agir com desprezo, para agir com agressividade. Aí você vai parar e vai pensar, agir com agressividade e com desprezo nessa situação vai aumentar as chances de eu ter aquilo que eu preciso, que eu quero? Ou não? Qual seria a minha atitude perante o que está acontecendo que vai aumentar as chances de eu conseguir aquilo que eu quero? Porque a raiva é um sentimento que vem de uma insatisfação, né? Eu não estou satisfeito com algo, eu começo a entender que essa pessoa que não me satisfez é o meu inimigo, de alguma forma, e aí você começa a pensar, poxa, talvez comece a vir pensamento sobre vingança. Só que é interessante, se você quiser quebrar esse ciclo e não ficar presa nisso, é você pensar qual seria a forma de agir que traria mais resultado de acordo com a pessoa que eu quero ser e com as coisas que eu quero ter. Porque aí você começa a dizer, olha, ter raiva, isso me dá o direito de fazer o que eu quiser? Não necessariamente, né? Aqui é uma questão de proibir ou dar direito. Você agir como você age, você começar a agir com desprezo, com agressividade, vai trazer os resultados que você deseja? Aí a gente começa a enxergar o valor do controle emocional próprio. Porque se você se der o direito de sempre agir conforme o impulso da emoção do momento, e você começar sempre a agir de acordo com o impulso. Tô com raiva, eu xingo. Tô com raiva, eu brigo e discuto e desprezo. Mesmo que essas atitudes não tragam aquilo que eu desejo para a minha vida. Mesmo que essas atitudes não sejam as atitudes que eu gostaria de adotar. Aí você está precisando, de fato, enxergar, né, observar a necessidade de lidar melhor com as suas emoções para que o seu comportamento esteja alinhado com o tipo de pessoa que você quer ser e também em relação ao tipo de resultados que você quer ter na sua vida. Porque não adianta nada porque os sentimentos que nós temos, eles nunca são causados por uma outra pessoa. Uma pessoa não é capaz de me fazer sentir raiva. Eu sinto raiva porque o jeito que aquela coisa que ocorreu, aquela coisa que me disseram me afeta. Aí começa a entrar os meus pensamentos, a minha forma de lidar com as situações, e aí eu vou sentir raiva. A mesma situação pode dar raiva para uma pessoa e não dar para outra. E a mesma pessoa pode sentir raiva de uma situação e em um outro momento a mesma situação não sentir raiva, de acordo com o que ela estiver pensando, interpretando daquilo. Então, é interessante você se responsabilizar pelos seus sentimentos e necessidades, para você não se perder nisso e você poder cuidar de si e cuidar dos seus comportamentos para que eles levem aos resultados que você deseja. Olha só, sou uma vítima do alcoolismo do outro e hoje ajo com indiferença. Olha que interessante. Quando uma pessoa se coloca como vítima do alcoolismo do outro, o que ela faz imediatamente? Olha o processo que acontece. Olha, o outro faz uma série de coisas pela doença dele. Ele faz uma série de coisas que eu não gosto, que me frustram. E eu fico insatisfeita com o que acontece com o outro. E olha, você tem faz todo sentido. Você pode se sentir insatisfeita, você pode se sentir desanimada, você pode sentir o que você puder, você pode sentir o que você quiser, o que você puder. Só que é o seguinte, tudo aquilo que você sentir é responsabilidade sua. E a forma que você vai reagir a isso é responsabilidade sua. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ser vítima de nada, nunca de alguém. Se alguém te assalta na rua, você pode ter sido vítima de um assalto. E isso pode ser muito desagradável, né? Agora, se você assumir o papel de vítima, agora eu sou vítima, olha, eu fui assaltado, eu assumo a identidade de vítima eterna. Eu agora começo a não fazer o que eu preciso fazer na minha vida, eu começo a não tomar atitudes responsáveis e maduras, e eu começo a me colocar numa situação de passividade, em que eu não me responsabilizo mais por mim.
O que acontece? Olha que mecanismo que acontece. Isso traz um alívio. Porque na medida em que eu sou uma vítima do que acontece comigo, eu não tenho mais responsabilidade por agir, então eu não preciso mais fazer nada. Aí eu espero que o mundo me leve para um lugar melhor. Mas como nós estamos falando aqui de adultos, você se enxergar como uma vítima das situações e não como uma protagonista da sua própria vida, o que vai acontecer? Você vai continuar girando no ciclo do alcoolismo do outro. Porque daí vira o ciclo das desculpas, né? Ninguém se responsabiliza por mais nada. O alcoolista começa a não se responsabilizar por beber. Ah, eu tive muita vontade de beber, por isso eu bebi. Ah, eu tenho uma doença, por isso eu bebi. Aí ele começa a se enxergar como vítima também da doença dele. Aí você é vítima dele. E aí o que acontece? Esse alívio imediato que essa posição dá vai fazendo a vida ficar miserável. Vai fazendo a vida ficar pobre, desconfortável. E vai fazendo você achar que, olha, já que eu não sou vítima, eu não preciso me preocupar em melhorar, não preciso me preocupar em fazer mais nada, eu não preciso mais assumir a responsabilidade da vida adulta. Percebe? Então, daí eu ajo com indiferença. Então, eu sou uma vítima, eu ajo com indiferença. A gente não é obrigado a plantar na vida. Ninguém te obriga a agir com o alcoolista que você ama, que você convive, né? De nenhuma forma, você não é obrigado. A forma que você vai agir com ele é uma decisão sua. É um compromisso seu. Ninguém é obrigado a plantar. Agora, a gente é obrigado a colher o resultado disso. Se eu planto uma coisa que ela não é boa, se eu tomo atitudes que não levam ao resultado que eu desejo, eu não vou colher uma coisa boa, né? O plantio é opcional. Agora, a colheita é obrigatória. Porque a gente até pode fazer isso. Qualquer um pode responsabilizar o mundo pela sua infelicidade, pela sua insatisfação, pelos seus descontentamentos. Só que fazer isso tira de você todo o poder de mexer com a sua própria vida. E você é a pessoa que tem poder para mudar a sua vida. Se você tira isso de você, você se coloca na mão do outro. Completamente na mão do outro. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai liderar? Não lidera nem a própria vida. Não está nem querendo liderar a própria vida. Porque uma vítima, ela não deseja liderar a própria vida. Então, ela só vai conseguir sair disso na medida em que começar a pensar, tá, o que eu preciso fazer para a minha vida melhorar? E passar a buscar consistentemente fazer o que é necessário. Se responsabilizando pelo que quer, se responsabilizando pelas reações que causa com o próprio comportamento, fazendo o que for necessário para ter uma vida melhor. Né? E daí esse tipo de postura, consciente sobre a própria vida, consciente sobre o impacto no outro, né? Sobre essa responsabilidade, sobre como lida com os outros e com a vida, que vai te dando condições de você poder fazer o alcoolista que você ama parar de beber. E daí ter uma vida muito melhor para você e para sua família. Né? Tenho na minha família marido e 2 filhos que bebem e não consigo lidar com a situação. Sempre me colocam como culpada da situação. Me sinto impotente. Eu tenho um marido e 2 filhos que bebem e não conseguem lidar com a situação. Eles sempre colocam ela como culpada da situação e ela se sente impotente. Como fazer para ter abertura para o diálogo se ele não quer parar de beber e não aceita tratamento? É que olha só que interessante essa dinâmica. Vamos ver se eu consigo falar disso. É um pouco ampla, né? Mas vamos tentar trazer algum fio da meada aqui. Seguinte, olha só. Como ter abertura para diálogo se ele não quer parar de beber e não aceita tratamento? Olha, uma coisa que você já me disse, olha a minha hipótese aqui. Se ele o marido e os filhos, culpam você pelo que está acontecendo, e ele daí não aceita fazer tratamento para parar de beber, o que você pode fazer? Ouvir. Ah, é? Você sente que a culpa é minha. Ok, entendi. Você sente que a culpa é minha. Essa é uma opinião que você tem. Eu não preciso concordar com o que você diz. Mas eu posso te ouvir. Mesmo não concordando, eu posso te ouvir. Então diga mais. Como é que você diria que eu sou culpada? Sou culpada como? Ah, e ouve, de verdade. Sem se defender. Ouve. Escuta. Você diria que eu sou culpada de que forma? O que você faz que eu posso estar contribuindo, sem querer, né? Para a sua infelicidade?
Que se você está dizendo assim, ó, que eu sou culpado da situação, eu torno a vida de vocês de alguma forma difícil, o que acontece? Que daí, é isso que eu faço, piora as coisas de vocês. Faço com que vocês bebam até mais. Então é o seguinte, eu quero ouvir, deixa eu entender melhor isso. E aí você vai abrindo já o diálogo. Você é culpada porque você faz isso e aquilo. Você começa a ouvir. Então você pensa isso. E você se sente desconfortável com isso, né? Você está até me dizendo, olha, você não gosta de algo que eu faço, isso te traz um impacto negativo. E aí você conversa sobre isso. Então, e como é que você se sente sendo assim o que está acontecendo? Né? Você está falando que, olha, você não gosta quando eu faço determinada coisa e você acha que quando eu faço isso, eu pioro as coisas para você. Então eu me abro para ouvir isso e para tentar entender se eu posso colaborar de uma forma que facilite você mudar. Né? Porque na medida que eu entendo que você está querendo isso, né? Você está me dizendo, olha, que eu sou culpada. Então você está me dizendo, olha, existe um problema, né? Por definição, se tem um culpado, existe um problema. Então vamos falar sobre esse problema. E sobre formas que nós podemos pensar sobre como resolver esse problema. Eu estou disposta aqui. Estou ouvindo. E você prova isso ouvindo. Ouvindo, não necessariamente concordando, mas ouvindo. Vamos ouvir. Deixa eu te ouvir. Como é que é? Você acha que eu sou culpada? E aí, como é que você gostaria que as coisas fossem? Como é que isso te afeta? E como é que você gostaria de resolver? E vai ouvindo e vai perguntando, dividindo a responsabilidade. Dividindo. Eu estou aqui, não estou me isentando. Eu sei que eu sou uma pessoa que causa impacto em você, você causa impacto em mim também. Então vamos ver como é que a gente pode buscar uma forma de nós dois, né? Nós três, ou nós como uma família, nos sentirmos melhor, sermos mais vitoriosos na vida e conseguirmos um convívio familiar melhor para todos nós. E aí aos poucos você vai quebrando essas barreiras. Porque está me culpando. Beleza, então deixa eu te ouvir. Deixa eu te ouvir. Você acha isso? Você pensa isso? Então deixa eu entender melhor como é que você pensa, como é que você gostaria que fosse. E aí esteja aberta de verdade. Na medida em que você ouvir e aquilo fizer sentido para você, não, verdade, isso que eu faço não é interessante. E aí você começa a tirar essa desculpa. Essa desculpa você tira. Olha, nem que ele venha com outras desculpas, mas essa você tira. E aí você vai deixando ele entrar em contato com o que está acontecendo, de uma forma mais que ele possa refletir também, eles, né? Possam refletir sobre o que está acontecendo e dividindo essa responsabilidade. E assim vai começando a crescer a consciência sobre o que está acontecendo neles também. E aí fica muito mais fácil convidar, se for necessário, para um tratamento. Olha, não estou mais cobrando e faço o possível para não falar sobre a bebida. Ele está mais carinhoso e não tem mais brigas. Tá. Fala que vai diminuir. Não bebe todos os dias. Só que não consegue. Olha só, vem cá. Cobrar o outro e falar sobre a bebida pode causar alguma resistência em determinados cenários. Você deixar de cobrar, e você deixar de falar sobre a bebida pode diminuir as brigas. Mas a intenção não é só diminuir as brigas. A intenção não é diminuir o conflito, apagar ele, varrer ele para baixo do tapete. A intenção é resolver o conflito de uma forma produtiva. Você ir para um extremo, olha, vou evitar então o conflito, porque eu evitando o conflito ele vai parar de beber. Não vai, isso vai ser parcialmente verdade. Muito parcialmente verdade, porque você vai estar usando um elemento, né? Um elemento, olha, não estou criando mais resistência. Só que você pode falar sobre a bebida. Só que existe um jeito de falar sobre a bebida que não seja confrontativo. Você pode falar sobre os seus impactos com a bebida, você pode falar sobre as suas expectativas, sem necessariamente cobrar. Você não está ignorando o problema só para não ter mais brigas. Você está buscando uma forma estratégica, justamente de atacar a bebida. Porque quando você cobra e bate de frente, o mecanismo do alcoolismo ele começa a rebater de frente e fazer força contra. Agora, então, por isso você vai dar a volta para pegar ele pelos flancos. Você não vai ignorar o problema e parar de tentar buscar a solução. Você não vai simplesmente evitar de ter brigas. É que brigas não costumam ser maneiras boas de resolver nenhum problema. Raramente um problema vai ser resolvido de uma forma madura e consistente através de brigas, de picuinhas e de cobranças, na medida que a gente está falando até de adultos, né? Então, um bom primeiro passo é você não cobrar, não ficar enchendo o saco.
Porque não é encher o saco, uma coisa é encher o saco. Falar, você nunca pode, eu não quero saber de você, eu quero que você pare de beber para ontem, não quero saber disso, e começar a ameaçar e ficar o tempo todo enchendo o saco. Falando sobre os males do álcool, entende? Uma coisa é isso. Outra coisa é você falar, olha, eu prefiro estar com você sóbrio, olha, nós temos formas diferentes de enxergar a bebida. Entende? Você colocar o assunto de uma forma que seja, olha, eu não me sinto confortável com determinadas coisas. Não estou querendo aqui estar certo. Não estou querendo aqui dizer para você que eu tenho razão e a gente começar a discutir sobre isso. Não, eu estou dizendo como eu me sinto, estou dizendo aquilo que eu espero de você, aquilo que eu gostaria. E estou falando para você sobre quanto eu acho importante que nós dois possamos nos sentir bem na relação, né? E o quanto para mim é importante, e eu prefiro estar com você sóbrio, por exemplo. Tá? E aí tem todos, porque não causar mais resistência é uma coisa que é importante. Mas você pode não causar resistência não só quando você não fala sobre o álcool. Você pode não causar resistência quando você não julga, quando você não disputa pela razão. Você pode falar sobre o álcool sem julgar e sem disputar pela razão. Porque se você meramente, olha, agora eu estou tentando só não causar mais resistência, você vai estar usando um elemento positivo. Agora, o que causa o poder da transformação mesmo, o que faz ser tão poderoso, quando a família aprende a lidar, é que ela aprende o mecanismo, quando aprende as formas de falar diferentes. Ela aprende a incentivar a sobriedade, não incentivar o alcoolismo. E aí você tem um arsenal de como, a estratégia de fato, para fazer essa pessoa que você ama querer parar de beber. Você pegar só um elemento da estratégia, é igual você pegar uma música. Tem uma música que eu adoro, Vitor. É uma música que eu adoro e eu vou pegar essa música, eu quero ouvir essa música para ver se eu gosto de ouvir ela. E aí você pega a música e escuta só a bateria. Só o som da bateria. Só o som da bateria não tem a melodia. Só o som da bateria não vai trazer todo o potencial daquela música. Então você só não aumentar a resistência da pessoa, né? Você não confrontar, não brigar, você vai estar usando um instrumento. Só que o que faz a música ser tão boa, ser tão interessante, é juntar os vários instrumentos. É assim que a música fica boa, quando você junta os instrumentos certos, do jeito certo, na hora certa, com o intervalo certo. Certo? Por isso que é importante você quer fazer que você parar de beber, você entender o mecanismo. Né? Como é que eu reuni essas informações, essa estratégia? Eu reuni isso num treinamento de habilidades. Né? Eu ensino, eu falo sobre ele aqui, eu falo sobre como é possível fazer aqui, e eu reuni todas as informações num treinamento de habilidades, que é o curso ACA, que no momento não tem inscrições abertas, tá? Eu abro poucas vezes ao ano, tem poucas turmas, em que eu faço realmente um treino de habilidades, é um curso mesmo, para o familiar treinar as habilidades e aprender a tocar os instrumentos do jeito certo, da hora certa, do momento, no intervalo certo, entendeu? Ele me diz que me deixa, mas não deixa a bebida. É o que está acontecendo, mas mesmo separados eu quero ajudá-lo. O que o alcoolista fala sobre o álcool, né, mesmo estando sóbrio ou embriagado, nem sempre é o que ele quer dizer, nem sempre é o que realmente está por trás disso. As pessoas podem falar qualquer coisa, falar da boca para fora, eu quero beber até morrer, eu gosto de beber, eu prefiro beber do que ficar com você. São manifestações que não necessariamente, tá? E a maior parte das vezes elas não correspondem com a realidade. Essa é uma típica frase de alguém que está resistente a parar de beber. Eu deixo você, mas não deixo a bebida. E aí vai ter aquele balanço entre assim, como a qualidade da relação, o quanto esse alcoolismo está sendo incentivado. E essas coisas vão criando resistência no alcoolista, se elas não estão bem alinhadas. Né? Se você sempre fica, por exemplo, uma esposa ou uma mãe, um familiar, algum amigo, que fica sempre enchendo o saco do alcoolista, criando resistência nele. Não sabe como falar, não sabe como lidar com ele, vai criando resistência, vive dizendo assim, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Mas, se você quisesse me ajudar, você aprenderia como falar comigo. Se você quisesse me ajudar mesmo, você entenderia melhor o meu problema e a minha doença. Ele pode não falar isso, mas é isso que está por trás, entendeu? Mas eu estou te falando, é a minha intenção de te ajudar. Só que intenção de ajudar não é suficiente. Vontade de ajudar não é suficiente. Você precisa do quê? Por exemplo, eu tenho muita vontade de aprender a tocar uma música. Não é suficiente.
você precisa aprender a tocar os instrumentos. Né? Você pode até tentar de uma forma autodidata, mas a música só vai sair boa quando você executar da forma correta aquilo que você aprendeu. Entendeu? E aí você vai conseguindo, executando da forma certa, você vai conseguir diminuir a resistência, você vai conseguir criar interesse nessa pessoa em parar de beber. Só que assim, é o simples que não é fácil. É o simples que não é fácil. É simples. Dirigir um carro é simples, mas não necessariamente é fácil. Aprender uma nova habilidade, né? Tipo, sei lá, aprender a dirigir um carro é simples. Só que no começo pode exigir um pouco de treinamento, né? Pode exigir um pouco de dedicação para isso. A Márcia está falando assim, ó, na prática tem que ter paciência, buscar meios e ter empatia. É verdade. Paciência, buscar meios e ter empatia. Isso vale para qualquer coisa na vida, né? Qualquer relacionamento. Tem que ter empatia, né? Tipo, eu quero ajudar uma pessoa, mas eu não mostro que eu me importo com ela. Eu não entendo como fazer isso da forma certa. Vale para tudo, né? Não tem um grande segredo da montanha, né? Tipo, um grande segredo. Vitor, olha só, vou te dar um grande segredo. Esse grande segredo que eu vou te dar agora vai tirar o alcoolismo da pessoa que você ama de uma hora para outra, completamente mágico. Olha, dá para ele essas 3 gotinhas às 7h30 da manhã e daí ele nunca mais vai querer parar de beber. Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido isso. Né? E esse tipo de pensamento pode te deixar meio frustrado. Ah, meu Deus, mas se não é assim, parece difícil demais. Não, cara. Não é. É tão difícil quanto qualquer outra habilidade que você vai aprender. E que depois que você aprende, fica mais natural, fica mais simples. Né? Olha só que ridículo. Empatia para apanhar. Daí tem gente que torna isso ridículo, né? Empatia para apanhar. É que o conceito de empatia não é claro para todo mundo, né? É muito ridículo dizer a empatia para apanhar. Né? Daí torna o entendimento das coisas ridículo. É ridículo imaginar que tem empatia para apanhar. Mas mesmo quando uma pessoa está agindo de uma forma ridícula, uma pessoa, sei lá, você pode ter empatia pelo assaltante que te assalta na rua. Né? Porque é uma forma de ser vítima de alguém, você foi assaltado. Você pode ter empatia por esse assaltante, entender que de alguma forma a história de vida dele fez ele tomar decisões horríveis na vida dele. Posso ter empatia por ele. Mesmo assim eu posso denunciar ele para a polícia. Mesmo assim eu posso não aceitar aquilo que aconteceu, não me conformar com o que aconteceu. Mesmo assim eu tenho o direito de me proteger. Né? Mesmo assim eu tenho o direito de me cuidar de mim. Mesmo assim eu estou procurando uma vida madura e saudável para mim. Mesmo assim eu não me rendo. Agora eu sou a vítima desse assaltante que me assaltou várias vezes. Eu posso ter empatia com ele, com uma outra pessoa, sem necessariamente isso ser ridículo. A empatia não diminui o seu autocuidado. Ela aumenta. Na medida que você não tem empatia pelos outros, você não tem empatia com você mesmo. E você vai se tratar mal. À medida que você não tem empatia pelos outros, você tende a tratar os outros mal e se tratar mal. E não entender como resolver as coisas. Porque nem uma solução, né, que seja consistente vem antes da compreensão. Se eu não entendo o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir fazer nada que eu vou fazer. Se eu não entendo a lógica por trás do que eu preciso fazer, e eu quero fazer isso direito, eu tendo a não conseguir fazer isso. Né? Faz sentido? Aí quando distorce a lógica, eu falo assim, Vitor, ter empatia é uma coisa dessa forma ridícula, assim, né? Ter empatia para apanhar. Aí a pessoa torna ridículo e torna muito desagradável a ideia de ter empatia com outras pessoas. E aí como é que, se você pensa isso, Vitor, agora eu vou ter que ter empatia para apanhar do outro, que coisa ridícula. Se você cria esse pensamento ridículo na sua cabeça, como é que você vai querer, como é que você vai desejar crescer na vida? Porque vai parecer ridículo. É a mesma coisa que o alcoolista pensa assim, se eu parar de beber, são os pensamentos, né? A forma que pensa cada coisa. O alcoolista pensar o seguinte, ele talvez tenha na cabeça dele uma ideia de que se ele parar de beber, ele vai ter que virar uma pessoa piegas, né? Vai ter que virar uma pessoa quadrada, vai ter que virar careta. Quem não bebe é careta, quem não bebe é ridículo. Agora eu vou ter que não beber, eu vou virar frouxo. Eu vou começar a viver de acordo com as suas regras.
Um pensamento. Esse tipo de pensamento que o alcoolista pode ter, ele bloqueia parte do caminho da ideia de fica menos atraente na cabeça dele a ideia de parar de beber. E você alimenta essa mentalidade quando você começa a querer controlar a vida dele, entende? E agora, se você tem a mentalidade de que ter empatia, ter paciência, são coisas ridículas, são coisas de pessoas diferentes, são monges budistas do pico do Himalaia, você começa a se desprezar, primeiro que você começa a se diminuir, é um sinal claro de que você não acredita em você, que você acha que você não é capaz de fazer as coisas, e você torna muito desinteressante o caminho que vai levar você a ter resultados melhores na sua vida. Então, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa pode te afastar dos objetivos que você tem. E o que você pensa também pode te manter como o sofrêncio, né? O sofrêncio. A vida não tem as condições ideais para mim. A vida é muito difícil. E o outro está errado. Eu sempre faço as coisas do meu... O meu jeito é certo e se as outras pessoas não fazem as coisas que eu quero, elas que são as erradas e elas que têm que mudar, eu não tenho que mudar porcaria nenhuma. Essa falta de responsabilidade sobre a própria vida, que dá um alívio imediato, é tão ruim quanto beber. Tão ruim quanto beber, porque dá um alívio imediato. Daí parece para você que é a atitude certa, porque eu me sinto mais confortável achando que eu não tenho que fazer nada para mudar minha própria vida. Colocando os problemas todos nos outros. Nem olho para o que está no meu controle. Parece mais confortável, mas te deixa na lama. Te deixa na lama. Te deixa mal. E aí você vai se vitimizando. Porque beleza, se o assaltante te assaltou 10 vezes no mesmo ponto de ônibus, e toda vez, sexta-feira à noite, você vai naquele ponto de ônibus e você é assaltada pela mesma pessoa. E ele te avisa, fala, olha, semana que vem eu vou te assaltar aqui nesse ponto de ônibus, às 8 da noite, tá? E você continua indo para aquele ponto de ônibus sexta-feira às 8 da noite? Vitor, mas para ir para outro ponto de ônibus eu vou ter que andar 2 quilômetros. Você continuar indo para a mesma situação, do mesmo jeitinho, como se nada fosse, né, esperando, sei lá, um milagre ou uma tragédia, as chances são que você vai ser assaltada de novo. Mas daí o conceito de vítima começa a ficar mais discutível, né? Ele começa a ficar mais discutível. Claro que o assaltante está errado de fazer isso. Mas será que você, ser humano adulto, que tem capacidade de fazer diferente, será que não seria interessante você se proteger para diminuir as chances disso acontecer com você no futuro? Não está tudo certo, as pessoas não deveriam assaltar ninguém, não. Isso está errado. Está errado. Está errado existir um assalto. Está errado. O errado é o assaltante. Só que assim, você vai ficar esperando acabar o problema da violência no mundo, no país, para poder se proteger também? Será que isso não é uma forma também de você se tratar mal? Entende? E você própria, se tratando mal. Né? Será que daria para, né, começando por você, se cuidando e se responsabilizando pelas situações que você se coloca? E pelas formas com as quais você reage à vida. Não simplesmente apagando, fechando os olhos para o seu poder acima de tudo, para o seu valor acima de tudo. Porque quando você tira de você o poder e a responsabilidade, você tira de você o valor também. Você começa a se enxergar como uma pessoa que merece esse tipo de coisa. Você não merece. Só que o alcoolista também não merece. O alcoolismo é uma doença horrorosa, que mata, que destrói famílias. Ninguém merece isso. Então não entra por esse caminho de, quem está certo, quem está errado, merecimento, merece se ferrar porque ele fez um monte de coisa errada. Quem acha que merece se ferrar, você acha que busca uma vida melhor para si? Não busca. Vai começando a criar aquela coisa assim, eu não gosto de mim, eu não quero, eu só faço coisas erradas. Ele não busca. Então começa tendo amor próprio e começa enxergando o alcoolismo como ele é, uma doença horrorosa, que ninguém tem culpa, tem responsabilidade, não é culpa de ter essa doença horrorosa. Tenho empatia pelo meu marido, porém o denunciei por ter me agredido bêbado. Total, não é aceitável isso. Você pode entender, a pessoa está doente, mas tomou uma atitude que é inaceitável. Agressão, pelo amor de Deus. E tem que ser denunciado mesmo. Apesar de gostar, tenho que me respeitar. E mais do que isso, é uma consequência negativa, séria, né? A pessoa começa a te agredir, tomar esse tipo de coisa, você tem que denunciar mesmo. Isso não é falta de empatia, isso é justamente ter empatia. Eu cuido de mim, olha, não deixo que essa situação insustentável siga acontecendo sem consequências.
Isso é também fazer o alcoolista parar de beber. Responsabilizar ele por aquilo que é inaceitável. Responsabilizar ele por aquilo que é inaceitável. Ah, agora a família querem que eu retire a queixa, apesar de não ter sido preso. Claro, a família quer a zona de conforto, né? A maior parte das pessoas quer resultados, mas não quer fazer o que é necessário para isso. É mais confortável, muitas vezes, você evitar um conflito e não tentar lidar com ele de uma forma mais produtiva. É mais confortável você xingar o outro e simplesmente colocar ele como o senhor da sua vida. É mais confortável você retirar uma queixa judicial que você fez contra uma pessoa que te atacou. Pode ser mais confortável. Mas, se você tirar as consequências naturais do hábito de beber, você vai tirando também os motivos que existem da vida real para essa pessoa mudar. E você pode receber pressão das pessoas que querem ter uma vida ruim mesmo. Porque ficar vivendo sempre na zona de conforto, economizando aqui uma discussão, deixa eu engolir mais essa, deixa eu meramente engolir mais essa, vai tornar a sua vida miserável. E você não merece isso. Então, se tem gente que quer tornar a sua vida miserável, pessoas que não entendem o que está acontecendo, entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui e sai por aqui. O que você tem que ter convicção daquilo que você quer para a sua vida e tomar atitudes que te levem, compromisso com as atitudes que vão te levar a ter os resultados que você quer para a sua vida.